A gente fala agora de saúde. Uma pesquisa divulgada hoje pela revista Nature Medicine mostrou que um hormônio chamado irisina pode ajudar a reverter a perda de memória causada pelo mal de Alzheimer. E o interessante é que esse hormônio é produzido pelos músculos durante os exercícios físicos. A pesquisa foi liderada por pesquisadores brasileiros da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é com um dos líderes deste trabalho que eu converso agora ao vivo aqui no Tarde Band News com o professor Sérgio Ferreira, da UFRJ. Oi, professor, boa tarde. Muitíssimo obrigada por nos atender. Quais que foram as principais percepções, as principais novidades deste estudo? Boa tarde, Cíntia. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, o principal achado do nosso estudo foi que existe justamente esse hormônio que você descreveu, que se chama irisina, e que havia sido descrito há apenas 7 anos atrás como sendo um hormônio que atuava, que era liberado pelo músculo e atuava nas células do tecido adiposo, da gordura. E o que nós descobrimos agora é que esse hormônio tem uma função muito importante no cérebro e atua melhorando as conexões entre os neurônios, as células do cérebro, e permitindo a formação das memórias. Então, é uma espécie de antídoto contra a perda de memórias na doença de Alzheimer. Ótimo. Então, significa, que esse hormônio, que como o senhor disse, como o estudo diz, ele é produzido enquanto a gente faz exercício, reforça muito, então, a necessidade da gente fazer exercícios durante toda a nossa vida, Tanto na prevenção do Alzheimer e também para o bem da saúde. Com certeza, esse é um dos achados importantes do nosso estudo, que realmente a irisina é um mensageiro, um hormônio que atua como mensageiro entre o músculo e o cérebro e transmite ao cérebro os efeitos benéficos do exercício. Já se conhece há muito tempo que o exercício físico, a atividade física, é muito boa para o sistema cardiovascular, para o metabolismo geral do organismo, mas esse conhecimento sobre os efeitos benéficos do exercício e da atividade física sobre o cérebro ainda é mais recente e o nosso estudo vem a comprovar e dar mais suporte a essa ideia de que o exercício físico aliado a um estilo de vida mais saudável pode ser uma forma bastante eficaz para proteger ou diminuir o risco de desenvolver demências, especialmente a doença de Alzheimer. E é importante, professor, também a gente ressaltar que, como é um hormônio natural do corpo, as chances de rejeição do organismo se diminuem, Eu posso dizer que são praticamente nulas? A ideia é justamente como, por exemplo, a gente conhece bem a história do diabético que toma insulina quando precisa regular o seu metabolismo de açúcar. E seria uma ideia parecida. A insulina, no caso do diabético, é um hormônio que já é produzido pelo nosso organismo e, portanto, as chances de que esse hormônio, sinteticamente administrado para o paciente, cause um problema são menores. E a gente imagina que com a irisina possa acontecer a mesma coisa, como ela já é naturalmente produzida pelo nosso organismo. E nos pacientes Alzheimer, nós descobrimos que ela está reduzida, então se nós fizéssemos uma espécie de terapia de reposição desse hormônio, seria possível imaginar que os benefícios ocorreriam sem muitos efeitos colaterais. É muito bacana a gente ter acesso a esse estudo hoje em dia, Especialmente para quem sofre da doença, os familiares de quem sofre. Mas eu sei que você já é um pesquisador do mal de Alzheimer há muito tempo, Sérgio. Eu queria que você me dissesse quanto tempo vocês levaram, para que esse estudo fosse concluído. Dê um pouquinho mais de detalhe para a gente como é que ele foi feito. Então, o nosso grupo aqui na UFRJ já vem estudando a doença de Alzheimer há cerca de 20 anos já. E especificamente nessa questão da correlação entre o metabolismo do corpo inteiro e o cérebro, nós já estamos aí há uns 10 anos estudando essa via de comunicação entre corpo e cérebro e como que isso está desregulado na doença de Alzheimer e de que maneira a gente poderia explorar essa questão para tentar desenvolver novas terapias. Então, o nosso grupo aqui no UFRJ, já há 10 anos, foi pioneiro na identificação da doença de Alzheimer como uma espécie de diabetes do cérebro, diabetes cerebral. E, de fato, em alguns textos, o Alzheimer tem sido referido como uma forma de diabetes cerebral. Isso foram estudos pioneiros do nosso grupo, já publicados há mais de 10 anos. De forma que a gente já tem uma certa história nessa área, uma trajetória de estudos bem-sucedidos nessa área. E agora, esse estudo especificamente, que saiu publicado hoje, foi iniciado há quase 7 anos atrás, em 2002. E demorou muito tempo por uma equipe de 25 pessoas trabalhando intensamente nesse estudo, que é muito completo, vai desde células, passando por modelos animais e chegando até a pacientes mesmo, para que a gente conseguisse estabelecer bem essa questão da relação da irisina com a memória e o seu potencial como uma nova terapia futura aí para a doença de Alzheimer.
Muito bacana, muito fascinante mesmo a gente ver essa evolução da ciência, das pesquisas. Agora, professor, como o senhor disse, né, esses primeiros testes foram feitos em camundongos e quem tem pressa, né, quem sofre da doença, os familiares, como eu disse, querem saber quando que esses testes começariam a ser aplicados em seres humanos. Existe alguma previsão para que isso aconteça? Olha, eu posso te garantir que seria de todo o interesse nosso que esses testes clínicos com pacientes tivessem início o mais prontamente possível, de preferência aqui no Brasil. Como eu disse, por se tratar de um hormônio que já é produzido pelo próprio corpo, eu acredito que seria mais fácil dar início a esses testes pela menor possibilidade de efeitos colaterais importantes que pudessem ser prejudiciais. No entanto, um teste clínico com pacientes e tudo envolve uma infraestrutura e especialmente recursos financeiros muito vultosos, dos quais nós normalmente não dispomos aqui no Brasil. Então, o que pode acontecer é que, da mesma forma como outros estudos nossos, do nosso grupo, que estudaram essa conexão do Alzheimer com o diabetes, por exemplo, descobertas nossas feitas aqui no Brasil acabaram sendo levadas a testes clínicos no exterior pela falta de estrutura e de recursos disponíveis aqui no Brasil. Se os recursos se tornarem disponíveis, eu acredito que a gente possa desenvolver estudos bem interessantes com pacientes aqui futuramente, dentro de um horizonte talvez de 3 anos ou 5 anos no máximo. Ai, tomara, é bem bacana a gente ver, né, que esse estudo foi liderado por uma universidade brasileira, por pesquisadores brasileiros. É muito bacana a gente ver. Agora, professor, é importante a gente dizer também para quem está assistindo a gente, quem tem muita dúvida, né, quais que são os primeiros sinais do Alzheimer? Em que idade que ele começa a aparecer? Existe risco de que apareça em pessoas mais jovens? Então, essa é muito interessante porque frequentemente há uma certa confusão a esse respeito. O Alzheimer, ele pode ser uma doença transmitida familiarmente, hereditariamente, mas esses casos constituem uma pequena proporção da doença de Alzheimer. Talvez aí em torno de 2 a 3% dos casos apenas são transmitidos de pais para filhos. A maioria, mais de 95% dos casos, são o que nós chamamos de doença de Alzheimer esporádica, que é fortemente dependente da idade e que aumenta à medida que o indivíduo envelhece. Então, para te dar uma ideia disso, aos 65 anos de idade, 1 em cada 10 pessoas tem risco de desenvolver a doença de Alzheimer. Aos 75 anos, isso já aumenta para 1 em cada 4 ou 5 pessoas. E aos 85 anos, 1 em cada 2 pessoas tem o risco de desenvolver a doença de Alzheimer. Então, isso significa que à medida que a população brasileira envelhece, e nós estamos vendo que isso está acontecendo muito rapidamente na nossa sociedade atual, com o envelhecimento da população, os nossos idosos estarão cada vez mais vulneráveis à doença de Alzheimer. Então, é muito importante que o Brasil desperte para a importância estratégica de investir em estudos e na prevenção da doença. Não apenas em desenvolver novas terapias, mas especialmente na prevenção. E eu acho que o que o nosso estudo abre, além da questão terapêutica de pensar na irisina como uma futura droga, um futuro remédio para Alzheimer, é justamente reforçar a questão da importância da prevenção, do exercício físico, da atividade física aliada a uma melhor qualidade de vida, a uma alimentação saudável, a atividade intelectual e tudo isso como forma de prevenir essa que pode ser uma epidemia muito séria com a qual nós vamos ter que lidar nas próximas décadas aqui no nosso país. Pois é, são cerca de 1 milhão de brasileiros afetados e no mundo inteiro 35 milhões. Professor, como é que está a realidade do paciente de Alzheimer hoje em dia? O quanto que a gente está perto ou muito distante da cura? Olha, eu diria que havia muito entusiasmo há 5, 8 anos atrás com alguns tratamentos, algumas vacinas que haviam sido desenvolvidas e que funcionavam muito bem em estudos que tinham sido feitos em laboratório com animais e que, no entanto, falharam nos testes clínicos que foram feitos com pacientes Alzheimer. Então, hoje em dia, as pessoas se tornaram um pouco mais realistas em relação a essas expectativas e eu diria que, assim, no horizonte muito curto, nós ainda não temos a perspectiva, muito curto eu digo talvez 3, 5 anos, nós não temos ainda a perspectiva de ter na prateleira da farmácia um novo remédio aprovado para a doença de Alzheimer. De forma que eu acho que isso, há muitos estudos, há realmente milhares de laboratórios no mundo inteiro que se dedicam a estudos da doença de Alzheimer e de forma que com isso tudo nós com certeza teremos remédios no horizonte mais largo. Mas talvez no momento atual a melhor opção que nós tenhamos seja tentar investir na qualidade de vida, especialmente na atividade física e na alimentação, como forma de prevenção da doença mesmo.
Não tem muito jeito, né? Acho que todo mundo, para prevenir doenças, a gente tem que ir pelo caminho mais saudável. Agora, só uma curiosidade, quais são esses tratamentos hoje em dia, as medicações mais utilizadas para o Alzheimer? Existem adesivos também? O senhor me corrija se eu tiver errada. Não, existem. Existem basicamente dois tipos de medicamentos que são usados. Um deles são os chamados inibidores da acetilcolinesterase, que é uma enzima que trabalha no cérebro, e esses compostos, inclusive, alguns deles são dados sob forma de adesivo transdérmico, né? Você pode colar um adesivo como aqueles que são usados para nicotina, para quem fuma, enfim. Outra classe de medicamentos é a chamada memantina, que é um remédio que também atua em certos receptores que estão no cérebro e que são importantes para a formação da memória. No entanto, é importante frisar que mesmo esses remédios que já estão aprovados, e a memantina, que foi o mais recente, já tem mais de 10 anos no mercado, eles funcionam em talvez metade dos pacientes Alzheimer e durante 1 ano, 2 anos no máximo. Depois eles deixam de ser eficazes. Então, é muito importante que tanto a indústria farmacêutica quanto os laboratórios de pesquisa continuem investindo na identificação de novos alvos e de novas terapias possíveis para essa doença, porque ainda há a falta de remédios eficazes. Sem dúvida. Agora, professor, o senhor falou, né, ressaltou aí as dificuldades de incentivos à pesquisa, financeiros aqui no país, para que esse estudo possa andar para frente, né? Quais que são os próximos passos da pesquisa, no que o senhor consegue alcançar? Então, do que o nosso grupo aqui teria condições mais imediatas de fazer, há dois objetivos. O primeiro seria estabelecer exatamente de que forma a erisina age no cérebro e protege as memórias, protege os neurônios, enfim, protege o cérebro da doença de Alzheimer. O nosso trabalho, ele já oferece algumas informações iniciais sobre esses mecanismos, mas nós ainda precisamos de um entendimento mais aprofundado disso. Por quê? Porque, além da própria erisina, do hormônio erisina, talvez conhecendo bem como ela age no cérebro, nós possamos vir a desenvolver medicamentos, drogas que possam ser usadas em substituição à erisina, como uma pílula, por exemplo, um comprimido com alguma droga que funcione como um efeito parecido com ela. Muito bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês, um trabalho árduo que não começou ontem, como o senhor ressaltou aqui pra gente. Eu conversei ao vivo com o professor e pesquisador Sérgio Ferreira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre evoluções aí no tratamento do mal de Alzheimer.